Saudações fraternas, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais 30 minutos com a palavra. Continuamos nosso estudo de Lucas, hoje no capítulo 22, começando no versículo 29. Entramos agora naquela grande hora da grande batalha que Jesus travou no Getsemane, no Horto das Oliveiras. Oremos. Rogamos, Senhor, que nas nossas batalhas Tu estejas ao nosso lado. Nas tentações que nos sobrevêm, Teu Espírito Santo nos dê vida, alegria, certeza, fé como dom. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, começando no versículo 22, capítulo 22, versículo 29 até o 46, ou melhor, 39, Jesus vai agonizar no Getsemane, versículo 39 em diante. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Os textos que nós temos, alguns incluem os seguintes versos, de 43 em diante. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. É aparente pelos textos, queridos, que Jesus tinha passado as noites desta semana acampado com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Um pomar do Getsemane, o lagar que era usado para espremer uvas e também para espremer azeite. Não mudou sua rotina, mesmo sabendo que Judas sabia onde ele ficaria naquela noite. A gente não pode esquecer que Jesus está no controle de tudo. É aparente pelos textos que Jesus tinha passado as noites dessa semana com eles lá. 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Aqui está o testemunho de um discípulo que viu Jesus se afastar e ajoelhar em oração. Interessante que judeus geralmente ficavam em pé para orar. Mas ele se ajoelhou, e isso mostra a violência da sua peleja no Getsemane, prostrando-se. O que ele diz? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Deixa eu chegar mais perto de vocês aqui um pouquinho. Aí. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Jesus sabia qual era a vontade de seu Pai. Mesmo assim, estava em grande agonia em sua alma. Vamos examinar esta agonia. Esta agonia não via de forma alguma de não querer fazer a vontade do Pai, mas porque ir à cruz significava muita coisa. Quer ver? Significava dor, vergonha e rejeição. O que mais? Significava conhecer o pecado. Aquele que não conhecia o pecado se tornaria pecado para a nossa redenção. Quando ele se tornou um pecador, na cruz, ele não podia estar em comunhão com o Pai. O pecador não tem comunhão com o Pai sem redenção. Significava também carregar todo o pecado do mundo sobre si. Todo o pecado de Adão
até o último pecador que viver, sobre a pessoa mais pura que já estivera na terra. Significava que o pecado o tornaria impuro perante o Pai. Significava que Jesus, Messias, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, estaria separado do Pai porque era portador de todo o pecado desde Adão até o último pecado que será cometido antes do fim. Significava também que o lugar onde ele seria crucificado se tornaria o lugar mais imundo do universo, mas também se tornaria o lugar de grande libertação, a maior libertação do universo. E, queridos, isto é agonia demais para um ser só. Ele não era nenhuma vítima das circunstâncias além do seu controle. Como lemos nos evangelhos todos, Jesus estava em controle completo das situações. A sua agonia vinha do fato de que ele sabia o que lhe aconteceria. Nada seria uma surpresa para Jesus. Livremente abraçou a sua paixão e morte. Ele dará a sua vida. Ele deixará de viver por vontade própria. Eu gosto de falar isso, ele se morreu. João capítulo 10, vai ler lá. Eu tenho do Pai este mandato, que eu posso entregar a minha vida espontaneamente e reavê-la. Ele dará a sua vida, ele deixará de viver. Ele se morreu por todos nós, por você, por mim, por todos nós. E esta figura do cálice vem do Antigo Testamento. Só dois exemplos. Um de Salmo 75:8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Isaías 51:17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. O cálice não significava a morte, significava o julgamento de Deus sobre o pecado. Ele não temia a morte, ele entregou, abriu mão de viver, ele se morreu, quando tinha realizado toda a sua obra na cruz, quando ele falou o grande tetelestai, consumado está, missão cumprida, terminei a carreira. Mas o cálice significava que Jesus se tornara um inimigo de Deus, que foi julgado e forçado a beber o cálice da ira de Deus sobre o pecado e os pecadores. E tudo isso para nós, para que nós, você e eu, não tivéssemos que beber do cálice da ira de Deus. Todo o inferno estava naquele cálice, como disse Spurgeon. Isto, meus irmãos e irmãs, era a fonte da agonia de Jesus em oração e na cruz. E a resposta dele é: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E aqui eu quero alertar os irmãos a dois contrastes maravilhosos, ou melhor, um contraste só, maravilhoso. Dois homens perfeitos pisaram nesta terra. Dois. Um foi Adão. Quando foi criado perfeito, sem pecado. E o outro foi Jesus, criado também sem pecado. Um homem sem pecado batalhou contra Satanás, o pecado, e o seu eu
e a tentação num jardim. Adão batalhou contra Satanás, o pecado, o seu eu e a tentação num jardim, e foi derrotado, dizendo: seja feita a minha vontade e não a tua. E esta derrota impactou toda a humanidade. Como dizia uma cartilha do século XVII nos Estados Unidos, in Adam's fall we sinned all. Na queda de Adão todos nós pecamos. E o segundo homem? Perfeito. O segundo homem, sem pecado, batalhou sobre Satanás, sobre o pecado e o seu eu e a tentação em um outro jardim. E foi vitorioso, dizendo: seja feita não a minha vontade, mas a tua. E esta vitória impactou pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação, e impacta até hoje. A batalha está pronta, armada. Jesus sai vitorioso desta batalha para ir ao que parece ser uma derrota, mas na realidade é a grande vitória. Versículo 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar, uma saudação. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Pedro, tinha que ser. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Até na hora da traição, ele está exibindo o seu poder e controle. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: olha quem está lá, principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos, disse: saíste com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. A hora deles. Daqui para diante, eles haviam se cortado da vontade de Deus, cortado eternamente da aliança, porque eles sabiam que ele era um representante de Deus. Versículos 54 a 60, vou ler todo aqui. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha o drama aqui. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo.
Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, esse incidente está nos 4 evangelhos. Algumas pequenas divergências aqui e ali. Os sinóticos não nos dão o incidente de uma vez só, em bloco. João, porém, coloca a apresentação de Jesus perante Anás entre a primeira e a segunda negação. Óbvio que os sinóticos estão lidando com incidente assim que começaram e vão terminar o incidente. A outra observação. Lucas não narra os detalhes da presença de Jesus perante Caifás, o sumo sacerdote, e uma reunião rapidamente convocada perante o Sinédrio. Lucas vai começar o seu relato na reunião durante a manhã, na reunião oficial do Sinédrio. Outra coisa interessante aqui, os 4 evangelhos passam mais tempo relatando o julgamento de Jesus do que relatando da sua crucificação. Surgem várias perguntas sobre o porquê desse tratamento. Por que Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio? Porque ele asseverou ser o Filho de Deus. Por que foi condenado à morte por Pilatos? Porque se asseverou ser o rei dos judeus. Vamos voltar às negações de Pedro. Nenhum dos outros discípulos foi mencionado como seguidores de Jesus. Embora João nos conta de um outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e conseguiu entrada para Pedro no pátio da sua residência, e pelo texto é óbvio ver que é João mesmo. Observação aqui também, Anás era o ex-sumo sacerdote, sogro de Caifás, o sumo sacerdote oficial da época. Mas Anás era a realidade e o poder atrás do trono sacerdotal. Pedro seguia de longe, diz o texto. Preocupado com Jesus, seguia para ver o que aconteceria com ele. Lhe faltou coragem para uma clara associação com Jesus. Daí a dificuldade de declarar a sua lealdade para com o mestre preso. O restante dos discípulos fugiram. 2 estavam lá, João e Pedro. E no final, só um. Dos discípulos homens, ao pé da cruz, só um. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, versículo 55, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro se coloca entre os servos daqueles que haviam preso a Jesus. Agora ele não se arrisca a ser identificado como um dos seus seguidores, óbvio. Se prenderam o patrão, o que vão fazer com o peão? Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Os 4 evangelhos concordam que a primeira acusação contra Pedro foi dada por uma serva. João nos diz que era a porteira. Ela fitando-o, encarou, olhou com muita atenção. Uma escrava o acusa com um comentário e Pedro nega. Vamos olhar 3 maneiras das negações de Pedro. Vamos ver lá. Primeiro, Pedro nega jamais conhecer a Jesus. Mulher, não o conheço. Segundo, nega ser um seguidor de Jesus. Homem, não sou. Terceiro, ele nega que era da Galileia. Homem, não compreendo o que dizes. Em Mateus, lemos que junto com esta negação, Pedro xinga e usa impropérios. Esta terceira acusação e negação vem depois de 1 hora à beira do fogo, e quem a faz mostra que tem certeza. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo também: este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. João
diz que este que fala era parente de Malco, que fora ferido por Pedro, e que Jesus curara. As coisas estão apertando para o pobre Pedro. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Este famoso galo. Antes do raiar do sol, Pedro negou 3 vezes a Jesus. Versículo 61. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Não sabemos onde Jesus estava neste momento, mas olhou para Pedro, e tudo que profetizara poucas horas antes se confirmou na consciência de Pedro. E somente Lucas nos diz desse olhar de Jesus. A palavra utilizada para olhar geralmente significa um olhar de interesse, de amor ou de preocupação. O que acontece com Pedro é profunda convicção de pecado, de ter negado seu mestre, de ter caído e voltado atrás de sua promessa de ir à prisão ou até à morte por Jesus. Pedro se lembra das palavras do Senhor, mas tristemente lembrou-se delas tarde demais. É interessante como a figura de Pedro é realçada nos evangelhos como sendo impulsivo e tropeçando sempre. Isto é para contrastar com Pedro de Pentecostes e depois. O arrependimento é expresso nas palavras fortes, duras e tristes. Trágicas palavras. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O efeito sobre Pedro é esmagador. Mas, querido, vale lembrar que antes da profecia das negações, Jesus havia dito a Pedro, no versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro caiu, seria restaurado, seria perdoado, seria fortalecido. Acontece com nós também. Quando caímos e choramos amargamente e confessamos o nosso erro, seremos restaurados, perdoados e fortalecidos. Pedro caiu, mas não despencou como Judas. 23 minutos. O próximo entra na tortura de Jesus e vai entrar logo no tribunal. Eu acho um bom lugar para parar. Os comentários, porém. Os evangelhos tratam desta semana, deste dia, da quinta-feira, da sexta-feira, com imensos detalhes. E eu dou graças a Deus que não são idênticos. Se fossem idênticos, os evangelhos poderia muito bem ser uma fabricação manufaturada para poder ser igual em todas as horas, mas não é assim que os evangelhos, não foi assim que os evangelhos foram escritos. Eles foram escritos por pessoas diferentes, em comunidades diferentes, com intuitos diferentes, com propósitos diferentes, com alcances diferentes. E como as testemunhas, em Lucas ele está relatando o que as testemunhas oculares viram e ouviram, mas como as testemunhas nem sempre dizem a mesma coisa, por favor, todo mundo sabe isso. 7 pessoas numa esquina testemunham um atropelamento. Teremos 7 versões diferentes. Temos as versões um pouco diferentes, mas o centro, o cerne, o alvo dos evangelhos é dizer por qual
traição Jesus passou, por qual tentação ele passou, por qual tortura ele passou, por qual julgamento ele passou, por qual crucificação e morte ele passou, para nos anunciar, por qual grande ressurreição ele passou, como primogênito entre os mortos, para ser a nossa garantia da nossa ressurreição. Não vamos focalizar tanto a tortura física de Jesus, embora foi real. O filme como esqueci o nome dele? A Paixão do Cristo. Muito forte. Mel Gibson. Muito forte a ênfase na tortura física. Mas a maior tortura foi ser separado do Pai. Por amor a mim, a ti e a nós. Ele foi separado do Pai por uns minutos, umas horas. E o Pai o acolheu com braços abertos e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, debaixo da terra, nos céus, em todo o universo, e todo mundo proclame que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.